Testes estatísticos no Python. Vamos ver alguns exemplos simples de testes estatísticos que podem ser interessantes na fase de entendimento de dados. Primeiro, veja os pacotes que vou utilizar. Vou usar a base de dados de residências. Vamos imaginar que dos 1.460 residências da base de dados, somente temos 200 amostras para trabalhar. Aqui dou uma olhada nas primeiras linhas. Confirmo o shape. E agora, vejamos as classes do preditor zoneamento. Elas são residências de baixa densidade, média densidade, alta densidade e condomínio. O atributo classe representa uma variedade de tipos de construção, como casa térrea, duplex, convertida e etc. Você pode ver detalhes no documento que eu anexei. Temos 15 classes de construção. Agora vamos supor que temos R$250 mil para comprar uma residência. Então, como estão os R$250 mil situados em relação à média do preço de venda? Em outras palavras, R$250 mil é significativamente diferente da média do preço de venda? A maioria dos testes estatísticos exigem uma população que é normalmente distribuída. Como já vimos, não é o caso do preço de venda, que usaremos para a maioria dos testes. Mas podemos corrigir isso com uma transformação log. Naturalmente, temos que transformar nosso orçamento de 250 mil também. Geramos os dois histogramas e obtemos esses dois valores para a média e orçamento, respectivamente. Vemos que melhorou bem. Aqui você tem esses dois valores, 11,991 e 12,429. Serão eles significativamente diferentes? Então, para fazer isso, vamos fazer o t-teste. Vamos verificar se esses dois valores são significativamente diferentes usando a função t-teste do stats. Então, aplicando essa função, eu testei a hipótese nula de que o valor esperado, a média de uma amostra de observações, log de preço de venda, é igual a log de orçamento. Como o p-value é menor que 0,05, nosso orçamento é significativamente diferente da média log preço de venda. Felizmente ele é um pouco maior. Aqui, só para confirmar, eu testo o valor de 11,990 e confirmo que nesse caso não posso rejeitar a H0, pois o p-value é maior que 0,05. A tabela de contingência. Com base nas 200 observações, vou gerar uma visão geral do preço médio de venda por zona. E agora vou gerar uma tabela de contingência entre zoneamento e bairro usando o crosstab do Pandas. Nessa tabela podemos ver mais claramente quais são os bairros de maior e menor densidade. Por exemplo, o bairro Gilbert é um bairro de baixa densidade e Old Town parece ter densidade média predominante. Vejamos agora a tabela entre qualidade geral e condição geral. De novo faço o crosstab. Nessa tabela, será que a condição geral tem algo a ver com a qualidade geral? Para identificar isso, fazemos o teste Q-quadrado. O teste Q-quadrado de Pearson para independência pode ser calculado em Python usando a função scipy Q-quadrado contingency. A função tem uma matriz como entrada representando a tabela de contingência para as duas variáveis categóricas. Ela devolve a estatística calculada e o p-value para a interpretação, bem como os graus de liberdade calculados e a tabela de frequência esperadas. Lembro que H0 nesse caso é que as duas variáveis têm a mesma distribuição. Antes de rodar esse teste, vou aproveitar para explicar um pouco mais em detalhes o Q-quadrado. Você se lembra que o Q-quadrado testa uma hipótese nula sobre a relação entre duas variáveis categóricas. Podemos dizer que ele mede o goodness of fit, que poderíamos traduzir por qualidade de ajuste. Primeiro é calculada uma tabela de valores esperados. Por exemplo, suponha que crimes culposos e dolosos, 350 no total, em um município, variaram nos últimos 3 anos de acordo com a tabela. No final, queremos saber se há alguma evidência
de que nos últimos anos temos visto um aumento nos casos de crime culposos, ou seja, se há razão para pensar que o ano e o tipo do crime podem estar relacionados. Mas antes calculamos a tabela de valores esperados, como a seguir. Nessa tabela, a coluna total é a soma das linhas e a linha 3 é a soma das colunas. Para cada cédula, podemos calcular o valor esperado multiplicando os totais de linha e coluna das cédulas e dividindo pelo tamanho total da amostra. Por exemplo, o valor esperado para a célula 11 é 94 vezes 102 dividido por 350, que é 27,39. Para a célula 21, é 111 vezes 102 dividido por 350, igual a 32,35. E assim por diante. Obtemos a tabela de valores esperados para cada célula. Naturalmente, podemos fazer isso diretamente no Python. Para isso, vou excluir as colunas de soma, criar o df1. Agora vou importar os módulos de QQuadrado do SciPyStats. Então, aplicando, temos uma estatística QQuadrado de 0,43. Confira os dois resultados e veja que temos 2 graus de liberdade. Agora vamos calcular o p-value. Então, podemos dizer que, no caso, o p-value é 0,806, então não podemos rejeitar H0. Podemos também trabalhar com o valor crítico. O valor crítico QQuadrado, nesse caso, é 6, e a estatística é 0,43. Então, pela mesma razão, não podemos rejeitar H0. Então, deixamos de rejeitar a hipótese nula de que os dois tipos de crimes são independentes do tempo. Usamos o mesmo procedimento em nosso exemplo entre qualidade geral e condição geral. Como resultado, temos 72 graus de liberdade, calculados pela expressão de Grison-Freedom, 9 vezes 8 nesse caso. A seguir, a tabela de frequência esperada calculada é impressa e podemos ver que o valor crítico é calculado e interpretado, constando que devemos rejeitar H0. A interpretação do p-value igual a 0 faz a mesma descoberta. ANOVA. Vamos executar um teste ANOVA com o SciPyStats F1way na variável zoneamento e verificar se há uma diferença entre o sale price com base em onde a casa está localizada. A ANOVA testa a hipótese nula de que 2 ou mais grupos, possivelmente com tamanhos diferentes, têm a mesma média. Então, relembrando as zonas, e este comando nos dá a lista que queremos. Então, provavelmente temos a mesma distribuição. Para confirmar isso, podemos ver mais ou menos que as distribuições parecem realmente separadas.